Olá, meus amores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live sobre letra linda e flexibilidade. Você que está por aqui com vontade de transformar a sua letra de dentro para fora, ter uma letra linda e única como você, vai descobrir hoje o que a flexibilidade corporal tem a ver com uma letra linda, tem a ver com o processo da caligrafia. Vou conversar com um especialista hoje, o professor de flexibilidade corporal do método De Rose, Daniel Suassuna. Então sejam todos muitíssimo bem-vindos, que prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vão me dizendo se é a primeira vez que vocês estão por aqui, se vocês já vêm sempre, de onde vocês estão falando. Aproveitar esse minutinho inicial para a gente fazer os testes, né, gente, de som. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo bem por aí? Boa noite, Edilene. Boa noite, você conseguiu me transformar, isso sim. Oh, querida, eu só vi Lima, seu sobrenome, mas não sei seu nome, que coisa boa. Ah, eu e meu irmãozinho dizendo, vai ficar salva porque eu não vou poder ver. Vai sim, querida, vai sim. Mas volte para ver porque o nosso tema é interessantíssimo. A Paty, pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Espero que tenha vindo para ficar. Josiane também, primeira vez, seja muito bem-vinda. Boa noite. Raíssa Moreira Santos, sou nova aqui, seja bem-vinda, que coisa boa. Oi, sou baiana, que coisa boa, minha primeira vez, sou de Praia Grande. Camila, seja muito bem-vinda. Janaína, minha aluna querida. Edilene também, minha aluna. Letícia, primeira vez. Professora Marta Campos, primeira vez. Que coisa maravilhosa. Olha, gente, Sertanópolis presente, Minas Gerais presente. Que coisa boa. Boa noite, boa noite. Olha a Renatinha dizendo boa noite, saudade de você. Beijo, meu amor. Boa noite. Gente, que tema hiper interessante, né? Boa noite, Alzê. Tudo bom, querida? Wanda, primeira vez também. Boa noite, seja muito bem-vinda. Que coisa, né, galera? Flexibilidade corporal e caligrafia. Que será que tem uma coisa a ver com a outra? Vão escrevendo aí pra mim o que vocês acham que tem a ver. Por que os princípios para conseguir ter uma boa flexibilidade corporal combinam com os princípios para conseguir transformar a nossa letra? Quero saber se vocês imaginam o que tem a ver uma coisa com a outra. Oi, Val, boa noite, querida. Mariséia, Iáscara. Ai, que bacana, muitas alunas presentes também. Que delícia. Pessoas pela primeira vez, gente que já segue, que já acompanha as lives por aqui, alunas queridas, que coisa boa, um público bem variado. Olha, a Marta Campos está dizendo que ela acha que é a motricidade, que tem a ver, a flexibilidade e a caligrafia. A Renata acha que é a maneira na qual a gente está sentada e posicionada. Tchararã. Maria Emília, querida, boa noite. Ela já chega assim, né? Boa noite, galera mágica. Oi, Paulinha, boa noite. Vamos esperar aqui o Daniel chegar, porque a gente vai bater um papo muito gostoso. Eu fiquei impressionada quando eu conheci o método do Daniel, porque, é claro, eu sempre ensino que a gente precisa de consciência corporal. A galera acredita que caligrafia é um ato puramente mecânico, né? É só pegar um lápis aí, ou uma caneta, um caderno e sair fazendo um monte de letrinhas que a coisa vai acontecer. Mas não funciona assim. A gente precisa de coisinhas mais profundas para conseguir uma verdadeira transformação de dentro para fora, principalmente se o que a gente quer é ter uma letra única, né? Como nós somos, sem copiar ninguém, fazer essa transformação de dentro para fora. Olha, Daniel chegou. Boa noite, Daniel. Olha, a Edilene achando que é mexer com as mãos e com as demais articulações, que é isso que tem a ver. Vamos lá. Querido especialista de hoje em flexibilidade
Flexibilidade corporal, Daniel Suassuna. Daniel, seja Olá, muito bem-vindo, boa muito noite. obrigado. Daniel, em primeiro lugar, eu queria te agradecer muitíssimo pela sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite para participar da live de hoje. É um prazer muito grande. Eu que Obrigada de agradeço. coração. Já apresentei você como professor do método De Rose de flexibilidade corporal. Vou deixar você falar um pouquinho então de você e do seu trabalho agora, antes da gente começar o nosso bate-papo. Legal. Muito obrigado, Carol, pelo convite. Para quem não conhece a metodologia, né, o método De Rose, ele tem uma proposta de melhorar a qualidade de vida e a produtividade, e usa vários recursos para isso. Alguns deles são técnicas, né, que você vai aplicar. Então, por exemplo, para você ter mais disposição, mais energia, mais vitalidade para fazer suas coisas, ou seja, ser mais produtivo, nós temos respiratórios, técnicas de concentração, de meditação, a parte corporal de força, de flexibilidade. Né? Tudo isso vai ser um acervo de técnicas para que o praticante possa sentir que, ao mesmo tempo que ele melhora a produtividade, que ele melhora, que ele desempenha melhor nas suas tarefas, ele também aumenta a sua qualidade de vida. Né? Porque muitas vezes a pessoa pode acabar abrindo mão de uma coisa para ter a outra. Às vezes, não, eu quero ter um desempenho melhor no trabalho, então eu vou começar a drenar da minha qualidade de vida para poder aplicar no trabalho. Só que o que a gente observa é que isso levado ao extremo, ao limite, não vai funcionar. No fim das contas, a pessoa vai acabar sendo cada vez menos produtivo porque falta energia, falta saúde, pode faltar uma porção de coisas. Por outro lado, se ela fala assim, não, então vou investir tudo na minha qualidade de vida e vou deixar o meu desenvolvimento pessoal de lado, também não vai funcionar. Né? Também ela vai, no fim das contas, ela vai ficando fora de forma, vamos dizer assim, nas mais diversas áreas da vida. Então, o método ele tenta combinar essas duas áreas, qualidade de vida e produtividade. Tem técnicas, recursos que você pode fazer, como os que eu ensino aqui no Instagram. Técnicas que você pode, são muito palpáveis, que você aplica e, e vê resultado imediato. E também dentro do método De Rose tem um estudo sobre comportamento. O que você pode fazer no seu dia a dia para tornar o dia a dia mais fluido, para fazer com que as suas tarefas funcionem melhor, para que você não se estresse desnecessariamente e possa concentrar sua energia naquilo que você, nos seus projetos, naquilo que você quer realmente realizar. Esse é mais ou menos o resumo do método, mas o trabalho que eu faço aqui, principalmente no Instagram, é muito voltado para o ganho de consciência corporal, de flexibilidade, de força também, de você ter uma estrutura, um tônus muscular maior e aprender com o seu corpo, principalmente, né? Que é aí que eu acho que a gente tem o nosso ponto de encontro, né? Porque às vezes você pega um elemento, digamos assim, uma tarefa, ou algo físico que você faz, como a caligrafia ou como treinamento de flexibilidade, e dali você consegue extrair conhecimento, dali você consegue extrair até sabedoria, né, para você aplicar em outras áreas da sua vida. Então, você E vai as do pessoas mais muitas vezes não palpável. imaginam isso, né, Daniel? Acham que vão fazer um exercício de flexibilidade, vão ficar só com o corpo mais molinho, ou acham que vão fazer caligrafia e vão ficar só com uma letra mais bonita e não imaginam o quanto a qualidade de vida no geral vai melhorar, né? Exatamente. É uma ocasião para você ter um contato consigo mesmo e se conhecer melhor. Né? E dentro desse conhecimento, você poder se desenvolver em vários sentidos diferentes. Então, eu acho que é por aí, que é o nosso ponto de encontro está aí, em você ter desenvolvimento pessoal a partir de algo que você executa, que você faz, que é palpável, né? Exatamente. E esse ponto da consciência corporal, que eu fiquei encantada quando eu vi, né? Como você trabalha em profundidade alguns pontos.
que eu falei, gente, como é que pode, né? Tem tanta coisa afim com a forma como eu trabalho a transformação da letra. E quando eu conheci os 10 pilares que você utiliza no teu método, eu falei, é sobre isso que a gente vai conversar, porque a galera precisa ouvir isso e entender a importância dessas coisas e como tem a ver quando a gente decide fazer alguma atividade física e coloca mais profundidade, foco, concentração, como isso realmente traz um outro nível de transformação. Então, eu queria te perguntar sobre. Eu já anotei aqui algumas coisas para perguntar, né? O primeiro dos teus pilares, você fala que é o balanceamento, né? Quando a pessoa está com um nó muito grande. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como isso é na caligrafia e quero que você me explique como isso é na flexibilidade corporal. Eu vi que você falou que a pessoa chega assim, né? Com um nó muito grande. Então, eu associo quando a pessoa chega com a letra muito bagunçada, sem saber o que fazer, sem saber como melhorar. De repente, ela pega um exemplo de alguém já pronto, uma letra que ela acha muito linda, e de uma vez só ela quer forçar para conseguir aquilo, tentando um mesmo jeito, né? Ou copiar uma mesma coisa, fazer aquilo até conseguir insistentemente. E aí, quando você fala do balanceamento, eu falei, é isso. Então, explica Hum. pra gente, Daniel, o que é o balanceamento. Tem muito a ver com isso que você mencionou, que a pessoa ela acha que é um caminho em linha reta. Por exemplo, vamos supor que ela queira melhorar a abertura. Ela quer fazer a abertura pélvica, né? Quer fazer a posição do Van Damme lá. Exatamente. E aí ela pensa que é um caminho em linha reta. Ela fala assim, não, se eu quero melhorar minha abertura, eu vou começar a fazer a abertura. E aí ela vai melhorar. Bom, sim, mas se fosse tão direto, tão óbvio assim, qualquer pessoa que dissesse eu quero ter uma boa abertura, teria. Mas não é bem assim, porque o Era só caminho... sair escorregando no chão e dava certo, né? Exatamente, exatamente. Se fosse só isso, né, bastava querer e você teria. Então, Sim. não precisaria de alguém para te ensinar, para te dar as dicas. E, na verdade, a gente observa que ter alguém para instruir ajuda muito, principalmente porque esse caminho não é tão em linha reta assim. Você precisa contornar, fazer uma trilha que às vezes não é tão óbvia para poder chegar lá. E essa trilha envolve você considerar o corpo como um conjunto integrado, que você não... embora você... a pessoa às vezes fala assim, não, quero melhorar minha mobilidade de ombro. Como se ombro fosse uma coisa isolada, você pudesse recortar o ombro e trabalhar só aquilo ali, né? Você até pode fazer isso em um certo sentido, mas para você ter um ombro bem flexível, você precisa considerar que o ombro está ligado com o braço, e o braço está ligado com a mão, e o ombro está ligado com o tronco, e o tronco está ligado com a coluna vertebral, e a coluna vertebral está ligada com os quadris, com as pernas. Então, você consegue ter um resultado muito melhor considerando o corpo como um conjunto. E o que a gente observa, por que é balanceamento? Porque o corpo está o tempo todo buscando um conforto dentro de um centro de equilíbrio, um centro de massa, né, vamos dizer assim. Então, para você ficar sentado confortável, tem um ponto de apoio na cadeira e você tem um centro em que você meio que configura toda a posição dos ombros, os quadris, de acordo com esse centro. E o balanceamento é você considerar isso e considerar que você sempre tem que observar esse centro para você trabalhar. Tudo que você fizer, o corpo ele vai se compensando, né? Vamos supor, se os quadris estão um pouquinho para lá, os ombros vão ficar um pouquinho assim. Só que se você faz sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito, o corpo ele vai ganhando esse formato, que não é o formato mais estável para ele. Então você precisa ir lá com o treinamento e colocar as coisas de novo no seu lugar, né? E aí você vai ter uma consciência corporal ampliada, porque você tem essa noção melhor desse, digamos assim, desse seu ponto de apoio, né? Tudo isso a partir de um ponto de referência e que você vai fazendo o seu treinamento em torno dele. Então, só para ilustrar, deixar bem claro. Se você vai lá e faz uma flexão lateral, vamos supor, você flexiona para um lado. Imagine um treino que você... Hoje, pessoal, nós vamos flexionar só para a esquerda, tá bem? E depois vamos embora. Você vai sentir que algo não está harmônico. Assim, caramba, eu tô meio troncho.
Por outro lado, se depois de fazer para a esquerda, você, pessoal, agora vamos fazer para a direita. Logo em seguida, você vai sentir uma certa sensação de alívio. Caramba, as coisas se encaixaram aqui agora. Isso é o balanceamento, né? Mas envolve tudo isso que eu mencionei. E na caligrafia eu faço da mesma forma, Daniel, com uma variedade grande de exercícios que sempre vão de um lado para o outro, depois inverte, usa as duas mãos, inverte o sentido do exercício. Eu vi que você também fala, né, sobre variedade nesses exercícios, para não seguir sempre a mesma coisa, justamente para englobar esse todo, né, para ter essa sensação de interesse. Então, a variedade nos exercícios é muito importante, né? Exatamente, exatamente. Ponto 2 que eu quero te perguntar. Você fala sobre conforto, né? Não é força, é jeito. Então, não adianta fazer de uma forma agressiva. Tem que ir combinando isso com o corpo, né? Não adianta você olhar para alguém que já tem uma super flexibilidade e querer forçar, machucar ou ser agressivo com o seu corpo para conseguir aquilo num curto espaço de tempo. Então, qual é a importância do conforto para conseguir uma boa flexibilidade? Ele envolve você primeiro ter uma consciência de onde você está, né? De qual é o seu. Vamos supor que você queira tocar com a mão no pé, né? Quer ganhar flexibilidade, eu quero tocar com as minhas mãos lá nos meus pés, com os joelhos estendidos. Eu tenho que. Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que considerar qual é o meu ponto de início. Então, se eu quero fazer isso, é porque eu ainda não consigo. Tá, então onde você alcança? No joelho, no tornozelo, onde é que é? Primeira coisa é você identificar isso daí. E você construir, é como se você fosse construindo uma parede. Para você construir uma parede, você tem que colocar um tijolo em cima do outro. Não adianta você falar assim, eu só tenho 1 metro de parede aqui, mas eu quero construir uma parede de 4 metros. Então, quer saber? Eu vou ficar jogando os meus Vou tijolos lá colocar para o 4 tijolo lá metros. em cima. Exatamente. Pois é. Eu vou jogar os tijolos e ver se eles vão ficando de cima para baixo. Não vai acontecer. Então, o que é o conforto? É você ir se acomodando pouco a pouco e consolidando cada pequena conquista, né, com um treinamento que dá passos que você consiga assimilar bem, digerir bem, né? Então, primeiro Então, você conhece o seu limite e depois, aos pouquinhos, vai superando cada um deles, é isso? e o legal disso é que envolve uma grande observação do corpo, que é algo que eu acho que também está dentro do seu trabalho, né? Você conseguir observar, peraí, como é que está o meu corpo agora? Será que está confortável mesmo ou será que não está na melhor posição e eu simplesmente esqueci ou ignoro isso daí? Então, É, esse é é super importante isso para a gente também, porque uma simples mudança na postura, se eu abaixar um pouco a coluna, se eu mudar um pouco o meu braço, se eu mudar um pouco a altura da cadeira, a letra já muda também. E Uhum. muitas vezes a pessoa fala, eu não consigo fazer a letra direito e não sei por que está saindo assim. Falta de consciência corporal. Então, mais um ponto aí, né, para essa Sim. questão do centramento e da consciência de como a gente está, né? Exatamente. Terceiro ponto que você falou, Daniel, foi com relação à permanência. Que a pessoa às vezes faz por muito pouco tempo, descobre como fazer um exercício, faz lá um pouquinho e fala, não está adiantando nada, ainda não estou flexível. Uhum. Precisa de tempo para que o resultado chegue, né? Como é o pilar da permanência? A permanência ela envolve a pessoa saber trabalhar com o fato de que as coisas acontecem no seu tempo. Então, se você nesse exemplo que eu dei, você quer tocar com as mãos nos pés, mas você ainda está com as mãos nos joelhos, para você ir construindo essa flexibilidade que você quer, não basta você fazer o exercício uma vez e fazer por pouco tempo. Você precisa usar o tempo como seu aliado. Assim, peraí, eu vou permanecer um período aqui até que o meu corpo ele vai ganhando esse formato, né? Dentro dessa permanência, eu vou ter que trabalhar uma certa, como é que eu vou dizer?
uma certa paciência, mas não porque seja chato, mas é porque eu não posso atrapalhar o que o meu corpo... se eu... É mais ou menos O assim. fluxo natural do corpo, né? Uma vez eu li num livro sobre, enfim, gestão pessoal, que quando você está num barco a remo, eu nunca remei pouquinho, só de brincadeira, mas quando você está num barco a remo, você tem que pegar o ritmo certo da remada para que o barco flua na sua máxima velocidade. Não é você remar o mais rápido possível, é você conseguir pegar o ritmo certo. Porque se você balança de forma angustiada ali, né? Tá angustiado para conseguir mais velocidade. O esforço que você faz para ganhar velocidade em uma remada desfaz o trabalho que você fez na anterior. Então você tem que ter um ritmo certo e saber esperar para na hora certa você dar a remada. É mais uma experiência que é mais comum para todo mundo. Quando você está naquele balanço, né? Se você, qualquer criança, todo mundo já foi criança aí, já sentou no balanço no parquinho e foi se balançar. Você vai lá e dá um impulso, vai, dá outro impulso e volta e assim vai. Se você fizer esse impulso de forma muito ansiosa, você não sai do lugar, o balanço fica parado. Então tem um ritmo certo para você empurrar, esperar, empurrar, esperar. E saber permanecer numa posição tem a ver com isso. Com você se posicionar e aguardar que o corpo vai se adaptar àquilo ali. Então você tem que ter uma certa gestão da sua própria ansiedade, né? Vamos dizer assim, para que a coisa funcione. Excelente. Excelente, é exatamente isso que a gente faz também com a caligrafia, sabe, Daniel? Hum, Porque muitas vezes as pessoas vão fazer as coisas com pressa, achando que tem que ser rápido. E muitas vezes perdem esse fluxo do ritmo delas próprias e não conseguem mudar por conta disso. Essa ansiedade toma conta e ao invés de transformar, elas vão arrumando mais e mais frustração. E eu achei interessante porque esse pilar já leva para o próximo, né? Que é o da colaboração. Nem forçar, mas também não desistir, né? Não fazer mole demais. Respeitar os limites do corpo, negociando as suas melhoras aos poucos, né? Então, explica um exato, pouco melhor para a gente esse pilar da colaboração. exatamente. Então você vai fazendo pequenos ajustes para que a posição, para que você possa avançar dentro daquilo que você está fazendo, né? Em geral, a nossa referência é justamente, como na caligrafia, né? Justamente a sensibilidade estética que a gente tem naturalmente. Então, por exemplo, qualquer pessoa que bate o olho numa folha de papel que alguém escreveu, consegue identificar que aquela letra, se aquela letra é bonita ou não. Assim, pode não saber os elementos detalhados. Essa letra é bonita por isso, por isso, por isso, por isso, e essa não é bonita por isso. Às vezes a gente não sabe identificar exatamente, mas você tem uma sensação de que, opa, essa daqui está melhor do que essa, né? Então, essa capacidade que a gente tem de percepção estética, também nós vamos usar dentro do nosso treinamento de flexibilidade para fazer pequenas melhorias nesse período que você está permanecendo na posição. Então, beleza, estou permanecendo aqui. E aí eu vou observar, peraí, será que dá para eu estender um pouquinho mais o joelho? Será que dá para eu estender um pouquinho mais o pé? Será que dá para eu colocar um pouquinho mais de cuidado na posição das mãos? No sentido de que eu estou sempre avançando sem relaxar, que é justamente o que faz com que a estética caia, é você parar de prestar atenção, é você relaxar demais. Tá, eu não vou relaxar demais, eu vou sempre caminhar dentro das minhas possibilidades para me aprimorar, para avançar. Caminhar para frente no sentido de tornar justamente a posição mais estética, mais harmônica.
E por falar na estética, Daniel, quando você fala no pilar da estética, eu achei muito interessante você falar sobre a estética com inteligência, porque quando a gente usa a palavra estética, e isso na letra também acontece, né? Porque a pessoa fica preocupada com a estética como se ela tivesse só a ver com a forma daquela letra. Mas Uhum. a estética sem inteligência, ela não necessariamente provoca uma transformação verdadeira. Então você coloca assim, né, que a pessoa pode estar fazendo um movimento fisicamente, mas que ela não está alongando de verdade. O resultado não está acontecendo, porque ela está no automático, ela não está usando a inteligência dela, né? Então, como é esse uso da estética inteligente? É que a inteligência é justamente aquilo que é capaz de reconhecer o que funciona mais esteticamente ou não, né? E isso daí você tem que. Não é algo que um computador consiga fazer. Você não consegue chegar assim e programar um computador, falar assim, olha, você consegue programar um computador para fazer várias coisas, né? Para fazer cálculos, para definir até estratégias, para definir o que vai dar certo e o que não vai, mas o computador ele não sabe dizer, ah, isso aqui é mais bonito do que aquilo ali. Isso ele não vai dizer. Ele vai te dar um resultado de acordo com as informações que você programou o computador para fazer, mas ele não tem essa capacidade. Essa capacidade de identificar, cara, isso daqui tá mais bonito que aquilo ali. Isso só a inteligência humana é capaz de fazer. E, e é no momento em que você está botando essa inteligência para trabalhar ali, é que você está justamente expandindo ah, aquele exercício que, eu vou fazer só um exercício para melhorar minha flexibilidade. Ele vai ficando mais rico, porque você vai envolvendo mais potências humanas, vamos dizer assim, dentro daquilo que você está fazendo. E aí que ele é capaz de gerar mais transformação também. Excelente. E aí você fala sobre algo que é muito importante também no meu método, porque eu trabalho a caligrafia como uma forma de meditação ativa. E você fala da necessidade da gente se conectar com a respiração enquanto está exercitando. E nos níveis de respiração, né? Então, como é que começa esse trabalho de conexão com a respiração e aonde ela leva à flexibilidade? A respiração, dentro do método de Rose, a gente tem uma frase que coloca assim: a respiração está exatamente na fronteira entre as coisas que você faz no automático e as coisas que você faz com consciência. Porque a respiração, você pode deixá-la no automático. Fala assim, não, vou me esquecer da respiração e você vai respirar igual. Vai continuar respirando. Mas, se você quiser, você pode tomar as rédeas e falar assim, não, peraí, agora eu vou voluntariamente mexer na minha respiração. Então, ela é uma função do corpo muito especial, porque ela pode ser totalmente automática e totalmente voluntária ao mesmo tempo. Você não consegue fazer isso, por exemplo, com a pulsação do coração. Você não consegue, Você consegue fazer isso de uma forma muito indireta, mas é muito difícil você falar assim, eu vou parar o coração um pouquinho, depois vou bater mais rápido. Você não consegue fazer isso diretamente. Com a respiração, sim. Então, a respiração, ela vira um meio para você romper, sair do piloto automático, que é o que você precisa sempre que você quer se aprimorar em qualquer coisa. E é engraçado que o exemplo da caligrafia é um que eu costumo usar em aula, né? Se a pessoa ela quer, se ela sempre, todo mundo sabe escrever no automático, todo mundo que sabe escrever, você fala assim, dita alguma coisa, a pessoa sai escrevendo sem pensar, sem olhar. Você pode fazer isso, todo mundo pode fazer isso, só que você nunca vai melhorar a sua letra fazendo isso. Para você melhorar, você tem que sair do automático e ir para um outro setor em que você fala assim, peraí, agora eu vou prestar atenção no que eu estou fazendo. Isso funciona com várias coisas na vida, né? Com várias coisas que a gente é capaz de fazer no automático. Você fala, não, mas agora eu quero melhorar. Eu sei dirigir, eu dirijo automaticamente, beleza. Agora eu quero melhorar a forma como eu dirijo, quero dirigir melhor. Perfeito, então você vai ter que sair do automático e ir para o voluntário, para o modo voluntário.
A respiração é um meio de você fazer essa mudança, mudar de canal com muita facilidade, né? Porque é uma função muito básica nossa, do ser humano, a gente está familiar com aquilo ali. Então, agora eu quero prestar mais atenção no que eu estou fazendo, seja o treino de flexibilidade ou o treino, né, de caligrafia. Peraí, deixa eu respirar. Isso acontece, inclusive, quando a pessoa está muito... tá muito estressada, ela tá tendendo a agir de forma impulsiva. Você vê, a pessoa ficou muito irritada, ela está prestes a fazer uma coisa de forma muito impulsiva. O amigo, se for amigo, o conselho que ele vai dar na mesma hora, às vezes até sem pensar, ele fala, cara, respira. Né? Por quê? Porque... E às vezes o pessoal acha que é brincadeira, né? Que se respira é só um se acalma, mas é respira de verdade, né? Não, é literal, é literal. Respira mesmo. Respira que você vai ver que você vai sair desse impulso automático e vai para um lugar em que você consegue raciocinar melhor. E aí você fala, inclusive, na diferença da velocidade da respiração, né? Isso. Que a percepção do tempo muda conforme a gente muda voluntariamente o ritmo da nossa respiração. Então a gente tem a sensação de que algo passou mais rápido ou mais devagar, de acordo com o ritmo que a gente respira. Com certeza. A nossa respiração, dentro do nosso treinamento, né? Nós dividimos mais ou menos o treinamento em 3 aspectos da respiração. Primeiro, que ela seja mais consciente. Então, que você vá conhecendo, vá explorando o terreno. Peraí, que elementos eu tenho aqui na minha respiração? Eu posso sentir o tato, eu posso sentir os músculos que eu uso para respirar, eu posso sentir que a respiração ela não termina no aparelho respiratório, mas eu posso sentir a minha circulação, a forma como o sangue vai distribuir o oxigênio. Então, se eu faço isso, eu estou melhorando a sensibilidade em relação à minha respiração, estou trabalhando o aspecto da respiração consciente. O segundo aspecto da respiração profunda. Então, eu posso esvaziar mais os pulmões ou encher mais os pulmões. Né? São 2 caminhos diferentes que eu tenho para ampliar a minha respiração. Esse é o segundo aspecto que a gente treina para melhorar, para aprimorar a respiração. E o terceiro é o ritmo. Eu posso deixar minha respiração mais rápida ou mais lenta. A profundidade, ela se refere ao volume de ar, né? Então, litros, mililitros de ar que entra e sai. E o ritmo se refere à velocidade. E a respiração nada mais é do que o volume de ar ao longo do tempo, dentro dos pulmões. Então, são os 2 aspectos que você pode aprimorar. Profundidade e ritmo. Quando você mexe em cada um desses itens, você vai tendo uma noção melhor do que a sua respiração é capaz de fazer por você, na verdade. Você vai vendo que ela pode te ajudar em vários aspectos do seu dia a dia, aspectos muito práticos, e que é digamos assim, uma carta na manga que você não sabia que tinha. E isso, por exemplo, você pode aplicar nos esportes, você pode aplicar no exemplo que nós demos antes, na questão de você gerenciar melhor o seu emocional, não agir de forma tão impulsiva. Você melhora, no fim das contas, você melhora mesmo o funcionamento do seu próprio corpo. Você dorme melhor, por exemplo, a partir do momento que você vai melhorando a sua respiração. E treina melhor a flexibilidade também. E treina melhor a caligrafia também. Maravilhoso, Daniel. Tem mais uma coisa. Primeiro eu vou fazer uma pergunta aqui que o Alex fez enquanto a gente estava conversando. E depois eu vou falar sobre um outro assunto que eu vi lá. E sobre os 3 itens que faltaram quando eu assisti o seu vídeo sobre os 10 pilares. Você falou que tinha mais 3 itens ali. E como eu vi que tudo que você ensina se aplica a tudo que eu ensino, eu fiquei muito curiosa. Eu falei, não, o Daniel vai terminar de contar esses 3 itens lá pra gente. Não é possível. Mas o Alex perguntou assim, eu li que a boa postura aumenta até 2 centímetros. É verdade?
não é muito incomum que a pessoa comece a praticar e ela perceba essa diferençazinha de estatura, né? Ela mede, aí aumentou 1, 2, 3 centímetros. Essa diferença, ela não se dá, obviamente, pelo mesmo motivo que uma criança cresce, né? Então, a criança do adolescente para o adulto, ele aumenta de tamanho porque, de fato, os braços aumentam, as pernas aumentam, o tronco aumenta, né? Isso tem um motivo que é diferente do que o que a pessoa melhora a estatura, ou aumenta a estatura, quando começa a treinar. Tem muito mais a ver com melhorar a postura, né? Melhorar a posição, porque se você tende a se encurvar, se encolher, você simplesmente ajusta, pronto, você já ganha um pouco de altura. E também tem a ver com você, de fato, aumentar um pouquinho os espaços entre as articulações. Ah, mas é muito discreto esse aumento. Sim, mas se você junta tudo, às vezes dá uma A diferença. própria Assim. impressão já é de mais alto só pela postura, né, Daniel? Também, exatamente. Se melhorou a postura, você fala, nossa, parece que a pessoa cresceu. Então agora conta pra gente quais são os 3 pilares que ficaram faltando e me deixaram curiosa para que a pessoa consiga melhorar a flexibilidade. Eu quero saber se também, como tudo que você disse aqui, se aplica à caligrafia e à mudança da letra real. Eu tenho Quais são esses certeza que três sim. pilares? Dentro do nosso treinamento, a gente vai sempre construindo daquilo que é mais fácil de você ver, daquilo que é mais palpável, do que do mais denso, né, para o mais sutil. Ou seja, o mais denso tá, eu consigo ver a posição que você está fazendo, se você está puxando mais ou menos, né, se tem algum ajuste para fazer na melhorar a posição dos joelhos, dos tornozelos. Isso é muito fácil de ver. Então vai ser o primeiro aspecto que nós vamos trabalhar, o mais denso. São os 4 primeiros que a gente falou, né? O balanceamento, o conforto, a permanência. Então, tudo isso é Que eu muito fácil. acredito que no meu universo aqui da caligrafia seja o mesmo que eu analisar a letra de uma pessoa, por exemplo, ou um lettering que ela faz. Fisicamente eu consigo observar o que precisa mudar. Isso é o mais denso, né? Aham, Você está exatamente. chamando. É o que fisicamente é observável. Você consegue ver a forma como ele está segurando a caneta, a posição dela. Então, tudo isso é fácil de você ver. E uma pessoa de fora não tem muita dificuldade, né? Um professor não tem muita dificuldade de olhar, bater o olho e falar, opa, tem que corrigir isso daqui. Então, esses são os itens mais densos. A gente começa por ali porque é muito mais fácil de você começar a caminhar colocando o pé firme no chão, né? Depois vem essa camada da respiração, ela já é mais sutil. Então, dá para você ver como é que a pessoa está respirando, mas você tem que observar com muito mais cuidado, né? Então, ela é mais sutil, é muito mais interno, digamos assim, é muito mais pessoal, né? Muito mais íntimo, vamos dizer. Se a pessoa está respirando melhor ou pior, algo que ela mesma consegue avaliar muito melhor do que alguém de fora, né? E então nós vamos trabalhando do mais denso para o mais sutil. Aí, nesses últimos itens, nós vamos para o mais sutil, que é aquilo que é realmente solitário. Não tem como ninguém saber se você está aplicando aquela faixa de técnicas ou não. Só você é capaz de dizer. Ou seja, essa é a parte que o seu aluno tem que fazer de forma consciente, porque não vai depender só de você, só do professor, né? Tem uma Exatamente. colaboração, tem a parte total do aluno aí. Exatamente. A respiração, eu posso, até a parte da respiração, eu posso chegar e falar assim, opa, respira mais devagar um pouquinho, tenta respirar mais profundo. Agora, nessa outra parte, mental, né, mais mental, eu só posso dar dicas e falar, olha, procure faça isso, mas eu não sei dizer se ele está fazendo mesmo, não tem como. Então, só a pessoa pode avaliar se ela está aplicando, se ela está avançando naquilo ali. Então, é um universo muito mais sutil, né? São esses 3 últimos itens. Mas, assim, engraçado,
por mais que seja o mais sutil, no fim das contas, é o que vai fazer a coisa acontecer, né? Porque, por exemplo, se a pessoa ela vai treinar flexibilidade, mas no fundo ela não quer treinar flexibilidade, não tem quem obrigue. Ela vai escapar. Ela vai fingir que está fazendo e tal. E vai Vai se dizer que esse sabotar treino em vai algum momento, funcionar? né? Esse treino vai funcionar? Não vai funcionar. Então, essa parte mais sutil é, no fim das contas, a mais sutil, mas é também a mais é a mais importante, né? Nesse sentido, no aspecto mais de você se dedicar àquilo que você está fazendo. Então, meio que resumindo, a postura interna da pessoa é tão importante quanto a postura externa. Exatamente. Nós chamamos de atitude interior. É o termo que a gente costuma utilizar. É a atitude interior. Essa atitude interior, assim como a respiração, também se divide em três coisas. A gente divide em três coisas, né? A primeira coisa é o que a gente chama de localização da consciência. Nós somos... O ser humano ele é capaz de intensificar a percepção em diferentes partes do corpo. Então, por exemplo, isso o pessoal pode fazer esse exercício agora facilmente. Você pode, por exemplo, agora prestar bastante atenção no seu pé direito. E o pé que estava esquecido, de repente você começa a perceber melhor. Assim, caramba, estou agora sentindo o meu pé direito. Legal, consigo sentir o contato dele no chão ou dentro do calçado, e assim vai. E você consegue também transportar essa atenção por diferentes partes do seu corpo. Por isso que a gente chama de localização da consciência, porque tem a ver com um lugar que você presta atenção. Então você estava prestando atenção no pé direito, agora você presta atenção no ombro esquerdo. E você consegue deslocar a sua atenção com muita facilidade. E de fato, quando você presta atenção no ombro esquerdo, você intensifica a percepção ali. Você sente mais, sei lá, o tato do ombro na roupa, coisa que estava passando despercebido. O nome disso é localização da consciência. E aí o que nós fazemos durante o treino, um treino de flexibilidade? Todas as posições, todas as técnicas, elas vão, por si só por você fazer aquela posição, ela já vai chamar mais atenção para uma região do seu corpo. Então você, nesse caso, eu vou tentar, no exemplo que eu dei, vou tentar tocar com a mão no pé. Automaticamente você já vai sentir algumas regiões do seu corpo mais do que outras. Isso vai variar de uma pessoa para outra. Uma pessoa vai sentir mais a parte posterior da perna, outra pessoa vai sentir mais as costas, e por aí vai. O que nos interessa aqui, dentro dessa atitude interior, é que você preste atenção, tente intensificar a sua percepção justamente na região que o corpo evidenciou mais. A posição evidenciou mais uma parte do seu corpo, parte posterior da perna. Aí você vai lá e presta mais atenção nessa região. E aí as duas coisas você vai casando, né? A sua atenção, onde você vai localizar a consciência, e onde a própria posição já sugere que você preste atenção. Então, quando você faz isso, você está intensificando a sua prática de flexibilidade, por exemplo, né? Que, naturalmente, por exemplo, se você vai escrever, imagina que você tenha que prestar atenção, por exemplo, você pode também aprofundar o tato da forma como você segura a caneta, o lápis, o tato da mão apoiando, se é para apoiar, não sei, né? Imagino que sim. Daniel, pode entender a caligrafia como uma flexibilização da letra. Tudo vai se encaixar, pode ter certeza. Mas aí o que você faz? Você vai lá voluntariamente e fala, caramba, agora eu vou prestar atenção na minha mão. Muita atenção. E quando você fizer isso, quanto mais você fizer isso, mais você vai aprofundando, você vai criando camadas de percepção. Então, por exemplo, você está aqui, isso também é um exercício fácil de fazer. Você vai lá, pousa as mãos, presta atenção na mão direita, fica prestando atenção, prestando atenção, prestando atenção. Dali a pouco, sensações mais sutis vão começar a ficar mais evidentes. Por exemplo, você vai sentir mais o calor da mão. Dali a pouco você vai sentir a mão pulsar. Dali a pouco você vai sentir o sangue circular.
Então você vai conseguindo aprofundar mais e sutilizar a sua percepção a partir dessa que a gente chama de localização da consciência. Esse é o primeiro elemento da atitude interior. Dos três. Dos três, é. O segundo é o seguinte. Você vai... Depois que você prestou atenção... Posso só fazer uma observação rapidinha, Daniel? Porque isso que você falou, para a galera que está assistindo, que está a fim de transformar a letra, é uma das coisas que eu trabalho muito, por exemplo, para quem coloca muita pressão. Tem muita gente que aperta muito o lápis para escrever, e é justamente nesse exercício de percepção, de ficar mais um tempo, de sentir o lápis, de forma consciente, né? O quanto ele é leve, o quanto ele é delicado, que não precisa, né? Aquela força, que é uma coisa que a pessoa inconscientemente coloca, é exatamente esse mesmo processo. Então, para quem coloca muita força ou não consegue colocar pressão no lápis, esse é um caminho, é essa focalização da atenção. Vamos para o ponto 2. Fala, Não, Daniel. mas é isso aí que você falou, é muito interessante, porque muitas vezes a pessoa confunde prestar atenção com fazer mais força. Né? Para dar um exemplo, eu também gosto de tocar violão. E aí, quando a pessoa está começando, acho que esse exemplo vai funcionar melhor. Quando a pessoa está começando e ela quer prestar atenção na mão esquerda, que é a que vai pressionar aqui, a tendência inicial dela é fazer mais força. Você tira o dedo, a corda está marcada no dedo da pessoa. Ela tende a fazer muita força e muita pressão aqui, porque ela está tentando prestar mais atenção. Só que no momento que você localiza a consciência, você fala assim, peraí, boa parte dessa pressão que eu estou colocando aqui é desnecessária. Então prestar atenção não é necessariamente você fazer mais força, mas é você conseguir captar melhor qual que é exatamente a ação que eu preciso fazer ali. Nem mais, nem menos. Encontrar o equilíbrio, né? Nem a mão frouxa, porque se você deixar frouxa não vai sair o som. Mas também não precisa apertar a ponto de lesionar o meu dedo só porque eu estou tentando tocar violão. Então, a localização da consciência, ela permite melhorar essa sensibilidade, refinar a sua técnica também. Isso é muito legal. Excelente. Localização da consciência. Ponto 2, Daniel. Ponto 2 da atitude interior é você explorar a sua imaginação. A nossa mente está trabalhando o tempo todo, né? E o tempo todo a imaginação está correndo solta, né? Nós temos o tempo todo um certo diálogo na nossa cabeça, né? Uma voz falando, ou então imagens, ou lembranças. Lembranças das mais diversas, ou de visuais, ou às vezes você se lembra de um cheiro que você sentiu, um gosto que você sentiu. Então, a nossa mente está o tempo todo operando com a imaginação. Você está o tempo todo imaginando coisas, né? Só que se você está treinando, vamos supor que você esteja treinando flexibilidade e pensando, sei lá, na lista de compras do supermercado. O que você está fazendo ali? Você está criando uma divisão. Você está num lugar fazendo uma coisa e a sua cabeça está em outro lugar fazendo outra coisa. Então você está dispersando, você está criando uma divisão e está reduzindo a sua força. Assim como uma faca, que ela não está afiada, ela não corta direito, porque ela tá mais larga, vamos dizer assim, né? Está sem fio. Mas se você concentra mais os seus esforços, é como você amolar a faca. E aí quando ela passa, ela corta com mais facilidade. Toda a energia é canalizada, né, para aquele ponto. Exatamente. Então, esse segundo item é você puxar sua imaginação para aquilo que você está fazendo. E como é que nós fazemos isso, né? Nós vamos usar a imaginação para pegar dois pontos. O ponto em que nós estamos e o ponto em que nós queremos chegar. Você pode explorar a sua imaginação nesses dois sentidos. O ponto que nós estamos, vamos pegar o exemplo que eu dei de tocar com a mão no pé. Quando eu fizer isso, vai ter uma região do meu corpo que vai chamar mais atenção. Bom, eu já sei que é ali que eu tenho que trabalhar mais.
Perfeito. Agora, localizei a consciência ali, prestei mais atenção. Ou seja, eu senti mais a região. Só que agora, além de sentir, eu vou imaginar a região. Peraí, eu estou sentindo o nervo, mas como é que será que é um nervo? Deixa eu tentar imaginar. Quando eu faço isso, em vez da minha mente ficar dispersa, ela se junta comigo, está junto comigo no meu treino. Então eu tenho mais força ali. Tá, mas a mente ela não é fácil de disciplinar. Dominar, né? Ela é muito. Ela gosta de distração. Então eu não posso. Se eu fizer só isso, a tendência é eu voltar a dispersar. Daqui a pouco já estou pensando em outra coisa. Então, o que você vai fazer também? Você vai começar a imaginar o seu destino. E aí a coisa fica muito interessante, porque nós, antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa imaginar. Ninguém faz nada que antes não imaginou. Né? Então você não consegue desenhar um peixe na folha, um peixinho, uma casa, sem antes visualizar aquilo lá. Então, o que nós estamos treinando aqui? Estamos treinando fazer isso de uma forma muito mais voluntária. Assim como nós respiramos de forma mais voluntária, nós vamos aplicar isso, a mesma coisa para a mente agora. Em vez de imaginar da forma aleatória, eu vou imaginar o que eu quero fazer da melhor forma que eu consigo imaginar. Porque se eu não consigo imaginar por exemplo, se eu não consigo visualizar uma casa bonita no papel, né, um desenho de uma casa bonita, menos ainda vai ser quando eu realmente tentar. Então eu só consigo desenhar uma casa tão bonita quanto, no máximo, tão bonita quanto a que eu imaginei. Tão boa quanto a que eu imaginei. Então eu tenho que fazer um esforço para imaginar a melhor casa possível antes de ir lá e executar a ação. E a mesma coisa funciona com o treinamento. Se eu não consigo nem me imaginar tocando a testa no joelho, muito menos eu vou conseguir fazer. Então, primeiro eu vou exercitar bastante essa imaginação, essa visualização. E enquanto isso, eu vou treinando. Mas eu tenho que combinar as duas coisas. Imaginar e fazer. Não adianta só imaginar também. Essa parte que você chama de imaginação, Daniel, no meu método eu chamo de estado de presença. Porque senão é como se você estivesse ali fazendo alguma coisa, mas não tivesse ao mesmo tempo, né? Quando a mente está dividida, pensando em várias coisas, a gente está ali, mas não está 100%, né? E o treino é exatamente assim, o que eu costumo falar para os meus alunos é assim, gente, o treino é fazer uma bolinha, um ovalzinho. Aquele oval é a coisa mais importante da sua vida naquele momento. Imagine o oval perfeito e nada mais tem importância naquela hora. Porque todos os outros problemas realmente, naquele momento, não existem, não fazem a menor diferença, né? É esse foco, esse estado de presença e a imaginação focada no que a gente está fazendo que faz a mudança acontecer. Então, mais um ponto para a nossa ligação dos nossos métodos. Perfeito. E terceiro ponto sutil, Daniel. Então, o meu terceiro é esse seu aí. É essa presença. É a presença. Porque depois que você imaginou, beleza, agora você agregou a mente. Né? Você estava com o corpo, a respiração, agora você juntou a imaginação. Bom, tudo isso tem que ser atraído para um centro. É como se fosse um centro de gravidade que vai reunir essas coisas todas. Porque se você pode dizer assim, eu tenho um corpo, mas eu não sou um corpo, né? Eu sou algo que tem um corpo. Então, beleza, o corpo ele está colado em alguma coisa aqui, que eu vou chamar de eu. Eu tenho uma respiração, mas eu não sou uma respiração. Então, mas essa respiração, como eu tenho, e ela faz parte de mim, eu quero juntá-la também aqui. E a mesma coisa com a mente. Só que eu preciso estar naquilo que eu estou fazendo. Senão, eu não vou conseguir reunir meu corpo, minha respiração, minha mente numa tarefa só.
Eu preciso conseguir ter justamente o que você falou, essa presença, essa... Peraí, eu estou aqui, eu estou agora e eu estou fazendo o que eu quero fazer e o que eu vou fazer. Se você não consegue reunir tudo aquilo, exatamente como você falou, olha, não existe mais nada. Abstrair de tudo. No universo só tem esse círculo aqui. Se você não faz isso, você não está 100% presente no que você está fazendo. Que é uma coisa mais sutil ainda. Então, às vezes a pessoa pode até estar imaginando, mas ela pode imaginar de uma forma mecânica. Por exemplo, se eu falar assim, conta aí mentalmente de 1, 2, 3, 4. A pessoa consegue fazer isso de uma forma mecânica. Tipo, a mente dela está fazendo aquela tarefa, mas não necessariamente ela está presente. Para ela estar presente, ela tem que realmente falar assim, espera aí, eu vou imaginar, mas eu vou imaginar como se eu estivesse ouvindo cada número. Não, com muita atenção, com muito foco. E é esse o terceiro e último item da atitude interior. Ou seja, E maravilhoso, porque ele me leva à próxima pergunta que eu queria te fazer, que foi uma coisa que perguntam muito para você também, quanto tempo que vai levar para eu ter o meu resultado, né? Muitas pessoas, quando começam a estudar e a treinar caligrafia, perguntam isso também, mas quanto tempo eu vou levar para conseguir ter essa letra? E aí eu digo exatamente o que você diz, vai depender totalmente desse seu nível de atenção, né? O resultado é proporcional à nossa qualidade da entrega, né? Então, como é que você coloca essa questão da atenção ligada ao tempo do resultado? Quando a pessoa fica focada demais nessa questão, é mais ou menos o que nós falamos antes de tentar jogar um tijolo lá para cima e ver se ele fica. Não é a forma mais eficiente de você avançar. Então você tem que pensar assim, peraí, qual que é o meu próximo passo? E colocar toda a sua energia no seu próximo passo. Aí você avança rápido. É muito interessante, é meio paradoxal isso. A pessoa menos preocupada em avançar rápido é a que avança mais rápido. Porque justamente ela não está dividida entre o que eu estou fazendo e o que eu quero chegar logo. Né? A Dani até falou eu adorei aquela analogia tua. Ninguém chega numa escolinha de futebol perguntando que dia vai ganhar a primeira medalha, né? Exatamente. Exatamente. Então você tem que prestar bastante atenção em... Peraí, qual que é o meu próximo passo? O meu próximo passo é sentar, marquei o horário, sentar e treinar. E vou dar o melhor nessa meia horinha aqui, sei lá, 15 minutos que seja, que eu vou me dedicar a treinar esse negócio, eu vou dar tudo de mim aqui. Mas eu sou ruim, eu sou um pereba. Tudo bem. Não interessa. Mas do ponto que você está, algum passo adiante, você consegue dar. Todo mundo consegue. Então, se você aplica muita energia nisso, você avança rápido. Agora, se você fica muito preocupado, mas será que daqui a um mês eu já vou estar bom? Será que daqui a 6 meses eu já vou estar bom? Será que daqui a um ano? Nossa, será que vai demorar? Na verdade, a pessoa não aguenta nem pensar em 6 meses. Nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou demorar 6 meses para conseguir? Eu não vou dar conta. Então, você está se desintegrando onde você realmente tem que aplicar a sua energia, né? O seu esforço. Então, geralmente eu tento... Claro, eu entendo também um pouco a ansiedade de querer ver resultado. É claro que todo mundo quer ver resultado. Eu me sensibilizo um pouco aí com isso, mas eu procuro tirar a pessoa dessa preocupação quanto antes. Quanto antes ela Porque é desencanar... exatamente isso. Ela avança mais rápido quando ela para de se preocupar com o que está lá na frente e faz bem feito o que está no aqui e agora, né? Exatamente. Você fala lá, não, faz um círculo. Aí a pessoa, não, mas eu queria escrever uma carta. Aí eu, tá bom, mas faz o círculo, vai por mim. É exatamente isso. Então, essa frase fecha, né?
o tempo do seu resultado vai depender completamente do nível de atenção que você vai conseguir colocar em cada exercício, né? Com certeza. É um dos fatores. É claro que tem outros fatores até que a gente nem tem tanto controle. Às vezes a pessoa tem uma facilidade ali, uma dificuldade aqui, e cada pessoa vai ser de um jeito. E o legal é isso. O legal é que cada pessoa é de um jeito. E Até por isso que não é bom ter expectativa com o tempo do resultado, né, Daniel? Porque não existe uma receita de bolo para isso, né? Cada um tem uma história, cada um tem um desenvolvimento físico, intelectual, enfim, uma capacidade diferente de concentração. E aí, quando a gente estipula um prazo, a gente está querendo colocar na média uma coisa que é única, né? Cada ser humano é um totalmente diferente, né? exatamente. A pessoa tem que focar no que no que está, no quais são os potenciais dela, né? Quais são os talentos e as forças e a capacidade que ela tem de produzir um determinado resultado que vai ser diferente de todos os outros, né? Então, é focar no seu momento ali. E eu acredito que funcione assim também com treino de flexibilidade, Daniel. Mas a pessoa fica assim, ah, não, mas se eu não sou concentrado, então eu nem vou começar, porque eu não consigo respirar devagar, não consigo me concentrar, então eu não vou fazer. Quando, na verdade, essa só a tentativa em si e esse começo, mesmo sem estar concentrado inicialmente, mesmo sem conseguir colocar toda a atenção na respiração ou trazer a mente totalmente, é o exercício que vai retroalimentando esse ciclo, né? Sem Conforme dúvida. você faz fisicamente, melhora um pouco a postura interna. Conforme a postura interna melhora, o físico melhora. E assim vai sucessivamente. Pelo menos com a letra, é exatamente assim que funciona. Eu imagino que seja assim com a flexibilidade também, né? Sem dúvida. A gente sempre avança partindo do que nós temos. Então, por exemplo, uma planta ela só cresce a partir de uma semente. Ou seja, ela tem alguma coisa ali. Todos nós temos uma semente daquilo que a gente quer desenvolver, né? Você tem que pegar e cuidar com muito carinho dessa. Não adianta você falar assim, ah, mas essa semente não dá fruta nenhuma. Deixa eu Só vou jogar fora. cuidar quando for uma planta, né? Quando for uma flor, né? Exatamente. Ah, já que essa semente não dá fruto, vou jogar fora. Não, calma, peraí. Você tem que cuidar. Se você tem uma semente, se você só tivesse uma semente e não tivesse nenhum alimento, você valorizaria muito essa semente. Você vai, nossa, eu preciso fazer isso aqui dar certo. Você planta com todo o carinho, aduba com o melhor adubo, bota a melhor água e faz de tudo, porque a partir daquilo que você tem, a coisa vai desenvolver. E isso vai acontecer, por exemplo, eu não gosto quando a pessoa às vezes chega e fala assim, será que eu consigo ter flexibilidade? Porque a minha flexibilidade é zero. Olha, o único jeito da sua flexibilidade ser zero é se você não se mexer. Se você se mexe, alguma flexibilidade você tem. Então, você se mexe? Me mexo. Ah, então tá. Então, alguma flexibilidade você tem. Agora, ela é pouca? Beleza, vamos tratar essa pouca que você tem com muito carinho, porque aí ela vai crescer. Se o seu pescoço só chega até aqui, beleza? Então, vamos continuar treinando, porque daqui a pouco você vai conseguir avançar nesse movimento. Então, cuidando do que você tem. É exatamente a mesma coisa que eu falo com relação à letra, sabe, Daniel? Porque tem gente que chega assim, ah, mas eu consigo sair do zero? A minha letra é muito feia, ou é ilegível. Eu digo, você não está no zero. É, Você sabe escrever, você tem uma letra, você teve todo um esforço para construir essa letra. Ela é sua matéria-prima. É a partir dela que a gente vai trabalhar. Então, não renegue isso, não deixe isso para lá, não tente ter uma outra coisa que não é exatamente o que você tem nas mãos, né? Porque é a exato. partir disso que a gente trabalha. Até Muito a Eliane está perguntando aqui algo que é similar ao que a gente está conversando agora. Ela perguntou assim: quando alguém está parado, pode se comparar a um iniciante? Não entendi a pergunta. Não, a Acho que é alguém flexibilidade? que. Eu acho que a pergunta dela é tipo assim: já tive uma flexibilidade, entendendo como quem me pergunta sobre a letra é assim: ah, minha letra era bonita, mas eu parei de escrever, fiquei digitando e agora minha letra está horrível. Eu vou ter o mesmo trabalho de um iniciante? Então, acho que É. deve ser a mesma coisa, né? Alguém que já foi um pouco mais flexível, está parado, pode se comparar a um iniciante?
Num primeiro momento, sim, mas o corpo ele tem uma memória, né? Então, como é que a nossa memória funciona? Quando você não está lembrando de uma coisa, você lembra de um pedacinho. Por exemplo, você está tentando lembrar de uma música, e você se lembra de uma palavra, um trechinho, pronto, o resto da música vem. E se você já treinou antes, isso vai acontecer também. No primeiro momento, você vai falar assim, caramba, eu tô começando como se fosse a primeira vez. Mas o seu corpo ele vai começar a se lembrar daquilo que você já fez, né? O corpo ele tem essa memória muito forte, às vezes mais forte que a nossa. Às vezes eu não me, por exemplo, o exemplo do violão, às vezes se eu for tentar lembrar como é que toca uma música, eu não consigo, mas se eu faço a primeira nota, parece que os meus dedos eles lembram sozinhos, né? E o Isso que é muito... muitas pessoas não sabem é que a memória fica gravada em todo o corpo, né? Elas acreditam que a memória esteja armazenada só no cérebro, quando na verdade todo o nosso corpo é repleto de memórias, né? Isso, exatamente. Então, a pessoa que já treinou antes, por isso que eu falo, nenhuma prática é perdida. A pessoa fala assim, ah, mas hoje eu não estou tão bem para treinar. Será que vai valer a pena eu treinar? Vai. Porque qualquer coisa que você faça, o seu corpo, a nossa memória funciona assim, ela vai incorporando aquilo, tudo que você fez. Então, se você treinou há não sei quanto tempo atrás, esse treino, ele vai contar, mesmo que você esteja parado. Porque o seu corpo vai se lembrar daquilo lá. Então, é claro que quem nunca treinou na vida vai ter que ter um pouco mais de paciência. Mas ótimo, tenhamos então. Vai ser bom você desenvolver paciência. É aquela história de que cada um tem uma história, né? Você está usando o que você tem. Se você já tem algum treino, vai te servir para alguma coisa. Se você não tem, vai usar o que tem e vai dar certo do mesmo jeito, né? Exato, exatamente. Isso nos leva à nossa próxima pergunta. Não sei como é contigo. Eu vou perguntar primeiro para você, depois eu falo como é comigo. Tá. Porque um monte de gente me pergunta: Ah, Carol, eu já tenho X anos. Será que eu consigo, por conta da minha idade, aprender a transformar a minha letra, mesmo depois desse tempo todo, né? Já tô velha. Eu Uhum. consigo? Você recebe esse tipo de pergunta também, Daniel? E como Todos é com os a dias. possibilidade? Todos os dias, umas 5 ou 6 vezes, alguém me fala: Eu tenho Nos tantos conta qual anos. é a resposta. As pessoas são malucas por me falar a idade. É impressionante. Antes de se apresentar, ela fala tantos anos. Aham. Eu falei, mas o que é isso? Olha, eu já dei aulas para pessoas com todas, todas as idades, né? Já tive aluno de mais de 80 anos, já tive aluno bem mais jovem também, bem jovem, 12, 13 anos, já tive também. E esse não conheci ninguém que tenha treinado e não tenha melhorado. Não conheci. Todo mundo que treina melhora. Então, desencana. A idade a idade que você tem é a única que você tem. Então você não tem de outro lugar para começar. Melhor você começar logo. E outra, se a idade te preocupa, olha, é melhor você começar logo, porque a Porque coisa vai tende preocupar um a... pouco mais daqui a pouco. Exatamente. Amanhã você já vai ter um pouco mais, entendeu? Então se você está É preocupado com isso, exatamente começa isso. hoje. Eu também tenho alunos de 11 a mais de 70 anos e nunca tive um caso também que não houve resultado com treino. Mas as pessoas ficam com essa preocupação de que já tem alguma idade e acham que não vão conseguir ter resultado por causa disso. Mas nosso corpo, nosso cérebro, nossa mente, nosso tudo maravilhoso nos proporciona a possibilidade de sempre que a gente tiver vontade, a gente poder investir nessa transformação, né, Daniel? Se adapta, sempre se adapta. Então, eu queria, de todo o meu coração, te agradecer muitíssimo por esse tempo precioso. Foi muito bom poder te ouvir e poder passar esses teus conhecimentos para Eu a que galera que agradeço. segue aqui a página. Tem realmente tudo a ver. Foi um prazer muito grande. Aprendemos um monte com você. De coração, muito obrigada, viu, Daniel? Eu aprendi muito também. Gente, quem tiver mais interesse em saber, viu? Sobre flexibilidade corporal, essa live vai ficar gravada, não se preocupem, quem quiser assistir depois, reassistir,
mas vão lá no perfil do Daniel, é @DanielSuassuna. Inclusive, ele vai fazer um desafio de flexibilidade na próxima semana, então acompanhem por lá. Vocês já sabem que tem tudo a ver os princípios que ele ensina por lá com os princípios que eu ensino por aqui. Daniel, obrigada de coração. Muito obrigado. Também agradeço muito. Espero que a gente se encontre em outras Eu oportunidades, tá bom? também. Obrigada, querido. Uma Tchau, boa tchau. noite. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau, Boa pessoal. noite. Gente, fala sério, que maravilhoso, né? Deu para entender como vai muito além de uma transformação puramente física, tanto a flexibilidade corporal quanto a transformação da letra, né? Que live maravilhosa, quanto aprendizado, fiquei super feliz. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não sabe como fazer para começar a transformar a sua letra de dentro para fora, aplicando todos esses princípios que vão te ajudar a ter mais concentração, mais foco, diminuir sua ansiedade, prestar atenção na sua respiração e ainda terminar com uma letra maravilhosa, você precisa se inscrever na nossa imersão Letra Essência, que começa no próximo dia 13, certo? Para a gente não esquecer, sexta-feira 13, mais especificamente. Escolhi essa data que é para a gente poder fazer da nossa sexta-feira 13 um dia de sorte para espantar toda a assombração da nossa letra e ficar com uma letra maravilhosa e de quebra ainda conseguir um estado mental de centramento, uma diminuição da ansiedade, um aumento do foco e tudo isso de bom que vocês aprenderam nessa noite. Estou feliz, um monte de gente aí dizendo que gostou. Quem quiser se inscrever para transformar a sua letra, aproveitando todo esse conhecimento maravilhoso, o link está aí no meu perfil do Instagram. É só encerrar a live aqui, você vai lá no meu perfil, aquele lugarzinho que fica a minha foto lá em cima, logo abaixo você encontra um link. O evento é gratuito, vai ser online, ao vivo comigo, ok? É só clicar lá, preencher com seu nome, o seu melhor e-mail e já fica de olho sempre aqui pelo Instagram daqui até lá, porque a gente tem muita coisa maravilhosa preparada para você. Começamos hoje com essa live maravilhosa com o Daniel, mas ainda tem muito mais surpresas. Então se inscreve e continua sempre ligadinho aqui pelo nosso Instagram, que tem muita coisa boa até chegar a nossa imersão Letra Essência, tá bom? Feliz demais que vocês gostaram. Gratidão pela presença de todos e de cada um. Um grande beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Vamos aplicar aí os ensinamentos que a gente teve com o Daniel hoje para transformar a nossa flexibilidade e a nossa letra. Beijo, beijo, beijo. Boa noite.